Tudo bem então, como eu estava falando, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre recuperando forças para continuar. É muito fácil muitas vezes a gente ficar desanimado com o nosso dia a dia, desanimado com os nossos sonhos que não se realizam, desanimado com muitas coisas, até mesmo com a igreja. Mas por que a igreja não cresce? Por que a igreja é isso ou aquilo? Ou por que nós, às vezes, nos deixamos levar por situações que não devem fazer parte da nossa vida? Então, isso muitas vezes acontece que nós estamos desanimados. Nós estamos sem forças. Acabou esvaziando o que tinha dentro de nós. E esse vazio que tem precisa ser preenchido. Em João, no capítulo 4, no versículo 6, a palavra de Deus diz: e estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Mas Edson, como é que pode isso? Jesus era o Filho de Deus, ele se cansava? Sim. A palavra de Deus diz que Jesus também estava cansado. E diz que ele se assentou ali na fonte de Jacó, onde o pessoal pegava água, para descansar também, para tomar um pouco de água. Então, nós, no nosso dia a dia, não adianta a gente querer agir muitas vezes por nossas forças, bater dia e noite, noite e dia, ficar cansado e não descansar. Isso vale para tudo. Isso vale para o nosso serviço, vale para a nossa família e vale também para as coisas de Deus. Mas, Edson, devemos trabalhar esse sentimento para Deus? Sim, com certeza. Mas temos que ter o discernimento que nós somos seres biológicos. Cada vez que você fala de Jesus para alguém, cada vez que você se esforça para falar de Deus para alguém, uma energia sai de dentro de você. Agora, o interessante é quando você fala de Cristo para alguém, essa pessoa automaticamente entende o que você está falando. Ela sorri, ela diz: poxa, é verdade o que você está falando. Então parece que essa energia que está saindo de dentro de você, parece que ela volta novamente para você no mesmo instante. Porque você fica motivado, porque viu a pessoa aceitando o que você está falando. Mas quando você fala de Cristo para alguém, e a pessoa duvida, a pessoa não acredita, a pessoa acaba discutindo com você, então essa energia acaba saindo de dentro de você e você tem que colocar essa energia de volta. Em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, a palavra de Deus diz: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Um dos pontos que a gente pode entender como nunca desanimar é a oração. Mas por que então que muitas vezes nós desanimamos no nosso dia a dia? Nós ficamos fracos, cansados, deprimidos. Porque nós oramos muito pouco. Tem uma história de um homem que nasceu em 1896. Esse homem se chama Doolittle, na verdade é o sobrenome dele. Esse Doolittle, o comandante Doolittle, desde o início, desde quando ele se conheceu por gente, ele gostava muito de aviação. O comandante Doolittle sempre trabalhou, entrou nas Forças Armadas nos Estados Unidos, e chegou um tempo que o comandante Doolittle acabou entrando para a Força Aérea do Exército, porque na época não tinha, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham a Força Aérea. Então era uma Força Aérea junto com o Exército. Depois dos ataques a Pearl Harbor, pelos japoneses, bom que não tivesse acontecido o ataque, bom que não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, bom que não tivesse acontecido os fatos que eu vou passar agora, mas fazem parte da história. Se aconteceu, algum propósito teve. Então, depois do ataque a Pearl Harbor, em 1942, aconteceu que o comandante Doolittle, que era um grande comandante, foi treinar o seu pessoal para sair de um porta-aviões pequeno e ir em direção ao Japão, a Tóquio. Eles queriam bombardear Tóquio. Eu estive pesquisando sobre o comandante Doolittle. Quem viu o filme Pearl Harbor sabe do que eu estou falando. Quem era esse comandante Doolittle? Uma pessoa persistente, porque acreditava realmente em seus ideais e seus objetivos. Quando eles tentaram fazer o seu primeiro levantamento de voo do porta-aviões para ir até a costa do Japão, eles descobriram que, na verdade, o porta-aviões era muito pequeno para o tamanho do avião que eles tinham que decolar. Todo tipo de estratégia foi feita e o comandante Doolittle foi um dos primeiros voluntários que entrou nos aviões para ir até o Japão fazer o bombardeio. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que mesmo nas dificuldades, mesmo no cansaço da guerra, o comandante Doolittle estava ali, forte, animando as pessoas a irem adiante. O ataque a Pearl Harbor teve, na verdade, algo muito impressionante. Fez com que o Japão hoje fosse um dos maiores aliados dos Estados Unidos. Em 1 Reis, no capítulo 19, a palavra de Deus fala de Elias, o profeta. Elias, todos sabem da história, ele estava lá combatendo com os profetas de Baal, fazendo todo tipo de prodígios através da palavra de Deus,
através do poder de Deus, mas depois de um certo tempo, a rainha falou que iria matar Elias. Como tinha acontecido com os profetas de Baal, ela iria fazer a mesma coisa com Elias. Elias estava cansado da batalha, estava cansado, ele foi para debaixo de um arbusto e ficou ali, descansando. Deus apareceu para ele e ele disse: Senhor, me tira a vida, eu quero morrer. Eu não quero mais continuar batalhando. Eu não quero mais continuar lutando. Deus mandou um anjo até Elias, alimentou Elias, Elias voltou a dormir debaixo daquele arbusto, daquela árvore. Depois ele acordou de novo, foi alimentado. Então Elias levantou e seguiu em frente. A palavra de Deus diz que Elias passou 40 dias sem comer, apenas porque tinha comido maná do céu. Isso aconteceu também com Jesus. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo inimigo, algo impressionante aconteceu. Nós prestamos atenção na passagem. O inimigo disse, em uma das tentativas de tentar furar o bloqueio de Jesus, ele disse: tu não falasse que essa pedra se transforma em pão? Não falasse que o próprio Deus vai trazer os anjos para te sustentar, para te dar alimento? Transforma essa pedra em pão. Jesus retrucou e não fez o que o inimigo pediu. Mas depois de toda a tentativa, depois que o inimigo saiu diante de Jesus, aí sim, os anjos vieram e alimentaram Jesus. Muitas vezes nós estamos ali, focados, lutando, cansados, e o inimigo vem. Desiste. Tudo que foi falado para você em relação à palavra de Deus é balela, é conversa fiada. Todas as coisas que eles estão falando para você que vai acontecer na sua vida, não aconteceu até ainda. Desiste desse negócio de igreja. Desiste de ler a Bíblia. Para com isso, vai viver a tua vida. Vai trabalhar, vai sustentar a tua família, vai viver o mundo. Claro, temos que trabalhar, temos que sustentar a família, temos que dar o nosso melhor aqui nessa terra. Mas lembre-se, nada acontece no momento em que a gente quer. As coisas acontecem no momento em que Deus quer. Jesus não entrou na onda do inimigo. Jesus esperou toda a tentação passar. E depois sim, os anjos vieram alimentar Jesus. O interessante é que Jesus estava 40 dias sem comer e sem tomar água. Ele poderia ter pedido qualquer hora para Deus. Pegado uma pedra na mão e aquilo transformava em pão. Não, ele não quis o pão que o diabo amassou. Ele quis o pão que Deus enviou para ele através dos anjos. Muitas vezes nós escolhemos algo que não condiz com a nossa natureza. Nós até sabemos que é errado, nós até vimos que temos que parar e descansar, mas nós queremos continuar à frente, gastando energia, perdendo tempo. E a palavra de Deus diz que nós temos que descansar. Descansar não é ficar dormindo o dia todo, descansar não é abandonar tudo o que a gente queira, não. Descansar é descansar nos braços de Deus, descansar orando, descansar tranquilizado, sabendo que Deus está conosco. Mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que acreditar nisso. A palavra de Deus diz em Atos, diz que Paulo estava indo uma viagem até Roma. Na verdade, o que aconteceu em Atos foi algo impressionante. Quando eles estavam lá, na deriva, muita tempestade, um vento chamado Euroquilão, que acontece naquelas regiões da Ásia, pegou o barco em cheio, eles estavam há muito tempo sem comer. Estavam cansados da viagem. Estavam ali lutando para que o barco não afundasse. Mesmo que o anjo tivesse aparecido para Paulo, disse que nenhuma alma ia se perder, desde que eles acreditassem que isso era verdade e que eles acreditassem que não deveriam sair do barco. Muitas pessoas acabam desistindo e perdendo o melhor de Deus porque saem do barco. Saem fácil do casamento, saem fácil da igreja, saem fácil de uma amizade, saem fácil de uma posição que foram colocadas. Se você aguentar firme, as coisas vão acontecer. É o tempo de Deus, uma hora vai acontecer. Então, aconteceu o que Paulo disse: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Todos cobraram os ânimos e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Isso não é brincadeira. A palavra de Deus diz que nós temos que nos alimentar. O pão que nós comemos no nosso dia a dia
alimenta a nossa carne. Paulo disse para que as pessoas cobrem o ânimo. Mas o pão espiritual, aquele que é enviado por Deus através da palavra dele, esse alimenta o nosso espírito. Você tem que ter um tempo para baixar as suas velas. A palavra de Deus diz também aqui em Atos, nessa viagem, uma hora o vento foi tão forte que eles tiveram que baixar as velas e deixar o barco ir. Muitas vezes, quando nós não entendemos o que Deus quer para a nossa vida, em alguma situação, então nós temos que baixar as velas. Deixe Deus levar. Continue firme na igreja, continue firme falando de Cristo para as pessoas, continue firme no seu trabalho, continue firme na sua faculdade, no seu estudo, mas lembre-se, baixem as velas. Pare de lutar um pouco com o vento. Deixe que Deus lute para você a sua tempestade. Em 1 Coríntios no 9, 26, Paulo falou algo muito impressionante. Ele disse: corro não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Muitas pessoas acabam correndo como indecisas no mundo. Elas não sabem por onde vão, não sabem o que querem fazer, não sabem onde querem chegar. Pessoas frustradas, indecisas. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, firme seus calcanhares no chão e não seja uma pessoa indecisa. Corra sabendo aonde você quer chegar. Não vá na onda, não vá como aquela velha história do o rei mandou e o macaco faz. Não. Tenha certeza que você está correndo na decisão certa. Você está correndo na decisão de conhecer realmente quem é esse Deus, o que Ele pode fazer pela sua vida e pela vida da sua família. Essa passagem, Paulo disse com muita naturalidade. Ele disse: assim combato, não combatendo no ar. Quando nós treinamos karatê, eu fiz karatê há muitos anos, e nós tínhamos na verdade existe o tal dos katas. Katas são movimentações que a gente faz sem ter ninguém na frente. Ou seja, é um combate simulado apenas na sua mente. Você dá soco no ar, você vira no ar, você faz tudo no ar, mas não tem ninguém na sua frente. Você está apenas treinando o que você está fazendo. Mas a verdadeira prova é quando eles colocam alguém na sua frente para fazer o tal do comitê, que é os combates. E ali você vai saber se realmente o treinamento que você fez no ar adiantou ou não. É muito melhor você treinar com alguém na sua frente, combatendo, do que você ficar treinando no vento. Paulo, mais uma vez digo, ele falou: corro não como indeciso. Não seja indeciso nas suas decisões. Hoje eu faço, amanhã eu não faço. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Está chovendo, não saio de casa. Está com sol, não sei se vou. Tenha decisão. Tenha foco na sua vida. Eu passei muitos anos na minha vida, antes de aceitar Cristo, sem foco e sem direção. Não sabia o que queria fazer, não sabia para onde queria chegar. Até que um dia, quando aceitei a Jesus, o sangue dele entrou dentro do meu coração. O sangue de Jesus entrou dentro das minhas veias. E eu entendi o que eu queria fazer. Infelizmente, muitos aceitam Jesus e ainda assim não sabem aonde querem chegar. Acredite que Deus vai te levar para lugares altos, lugar que você nunca sonhou. O lugar alto que você está, talvez pode ser sendo o chefe do carimbador. O lugar alto que você pode estar, talvez seja ser um gari. Eu não sei. A questão não é para quem ou como você está fazendo. A questão é da maneira que você pode fazer. Ou seja, da melhor maneira que você sabe e da melhor maneira que você pode. Porque você está servindo ao Deus Altíssimo, não está servindo a homens. O cansaço, muitas vezes, ele é confundido com depressão. Muitas vezes. A pessoa está cansada, está desanimada, então logo vem, você está com depressão. Então logo vem, a sua doença é depressão, vá ao médico, vá ao terapeuta, vá ao psicólogo, vá tomar remédio. E na verdade o que a pessoa tem é cansaço de espírito. Muito tempo sem ler a palavra, talvez nunca. Muito tempo sem se alimentar, talvez se alimentando errado. Muito tempo assistindo coisas que não devia na televisão. Muitas coisas falando em problema. Muitas coisas, muitas vezes criticando quase sempre. Então, é fácil nós entendermos por que as pessoas têm o cansaço e o sintoma parece que é depressão. O problema é que as pessoas acabam tratando apenas o sintoma e acabam não tratando a causa, que é o vazio do espírito.
Quando você trata apenas o sintoma, você está tratando superficialmente. Quando você trata a causa, então você está combatendo direto no alvo. Eu aprendi na minha vida a nunca combater o sintoma, e sim a causa. Descobrir por que está acontecendo. Combater o sintoma é fácil, você usa alguma coisa hoje e amanhã está tudo bem. Mas a causa do porquê está funcionando, do porquê aquilo está vindo na sua vida, é que tem que ser visto, analisado e combatido através da palavra de Deus, da fé, da força e da perseverança. Quando nós estávamos uma vez fazendo um combate de incêndio, nós estávamos eu e mais 3 bombeiros fazendo esse combate de incêndio. Eu tinha feito alguns treinamentos para incêndio, lá mesmo no quartel, quando eu fui bombeiro civil durante muitos anos. E nesse combate, nós estávamos lá, havia algo impressionante. Nós nos cansamos, porque era no morro, um fogo ardente, nós com todo aquele EPI, quem é bombeiro sabe o peso que é aquilo e o calor que faz o EPI, aquela roupa que não pega fogo em você, supostamente não pega fogo. E aconteceu que nós não tínhamos ninguém que nos revezasse. Chegou uma hora que eu tive que sentar quase em meio às chamas para poder descansar. Eu acho que eu perdi uns 5 quilos de tanto transpirado naquela roupa e aquele calor. Você apagava aqui e acendia o fogo ali. Você apaga lá, acende o fogo lá. Quem trabalha no interior e trabalha com mato e faz aqueles acerros, sabe que se você colocar o fogo errado aqui, para você apagar aquilo, dá muito trabalho. Então, um dos meus amigos bombeiros teve uma ideia. Nós vamos combater fogo com fogo. Eu nunca tinha visto isso, apesar de já estar há 8 anos no bombeiro, tinha combatido alguns incêndios, mas nunca combatido incêndio na selva. E ele disse, nós vamos combater fogo contra fogo. Então ele disse, como é que você vai fazer isso? Fica olhando. Ele calculou para onde estava o vento, ele acendeu o fogo em outra parte. Quando esse fogo chegou nesse, o oxigênio acabou e o fogo apagou. Combateu fogo contra fogo. Muitas vezes, quando você está sozinho, muitas vezes quando você está cansado, muitas vezes quando você está desanimado e não tem ninguém para revezar, ou seja, não tem ninguém para que você possa descansar, para continuar no seu lugar. Então é hora de combater fogo contra fogo. Em outras palavras, é hora de você buscar a energia que você tem aqui dentro do seu coração. É hora de você buscar forças para seguir em frente, não importando a situação que você vive. Tenha certeza que Deus é um Deus grande e forte. Ele reveza por você. Ele já mandou Jesus, há 2000 anos atrás, para revezar para você. Ele mandou Jesus há 2000 anos atrás, para que esse revezamento seja feito através da morte dele na cruz. Para que você não precisasse estar lá naquela cruz. Ele revezou por você. Ele pagou os seus pecados. Ele luta por você. Ele combate o fogo por você. Ele é que alimenta a sua vida e a sua esperança. Ele é o seu revezador. Não espere muitas vezes que venha alguém próximo, aquela pessoa que você tanto confiava. Eu acho que essa pessoa vai me ajudar. Eu acho que essa pessoa é a pessoa certa. E muitas vezes, Deus manda alguém que você nem imagina para te ajudar. Não vai ser o seu parente, não vai ser ninguém da sua família e não vai ser o seu melhor amigo. Às vezes, quem Deus manda para te ajudar é uma pessoa que você nunca sonhou. Às vezes, Deus manda o seu próprio inimigo. Uma vez eu lembro, há muitos anos atrás, nós saímos antes de aceitar Jesus, a gente ia para as baladas, né, que o pessoal fala. Mas eu era novo, tinha lá 17 anos, 16, 17 anos. Hoje, 17 anos, o pessoal está casando, né? Eu lembro que estava eu e mais um colega, e nós estávamos vindo de um lugar, mas nós não tínhamos carro. Muitas vezes íamos de carona, e aí tem que ficar esperando a carona voltar, aquela coisa toda. E nós estávamos vindo de pé pelo asfalto, andando 8 quilômetros. Eis que passa quem? Alguém que nós não gostávamos. Eis que passou alguém que nós criticávamos dia e noite. E justamente essa pessoa parou e nos deu carona. É assim que Deus faz. Os nossos amigos que tinham dado carona para nós, nos abandonaram. Ônibus não tinha, dinheiro para o táxi muito menos. Um inimigo foi quem Deus mandou para nos ajudar. Creiam que Deus usa situações diferentes daquela que a gente imagina que tem que ser. Por isso que muitas vezes nós estamos cansados e não recuperamos as nossas forças.
porque estamos querendo agir e não estamos deixando Deus agir. A palavra de Deus diz em Gálatas 6:9, Paulo disse: e não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Continue fazendo bem às pessoas. Eu sei que tem dia que a gente fala: hoje eu não vou ajudar mais ninguém. Eu ajudei tanto aquelas pessoas, elas me traíram. Eu ajudei tanto o meu melhor amigo, ele me traiu. Eu ajudei tanto a minha família, eles me traíram. Não. Paulo diz: não nos cansamos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Tem até uma piada, você já deve ter ouvido, daquele pastor que estava no domingo de manhã, dormindo, a mãe dele chegou lá e disse para ele: filho, você não vai para a igreja hoje? Então, ele disse: não, mãe, eu não vou para a igreja. Por que não? A velhinha perguntou. Ele disse: eu vou te dar 2 motivos, mãe, por que eu não vou para a igreja. Aquelas pessoas não gostam de mim, e eu também não gosto deles. Então a mãe dele olhou para ele e disse: eu vou te dar 2 motivos por que você tem que ir para a igreja. Primeiro, você tem 52 anos, e segundo, você é o pastor da igreja. Lembre-se, não importa a situação que você vive, você tem que lembrar que Deus está com você, que nada nesse mundo vai parar você. Nada nesse mundo vai poder te parar a não ser o próprio Deus. A palavra de Deus diz que nem profundidades, nem alturas, nem coisas do presente, nem do porvir, nem coisas do passado, nem principados, nem potestade, nem anjos, nenhuma outra criatura vai poder te tirar diante do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se nós temos essa palavra e essa esperança, por que então muitas vezes temos que duvidar? Não duvide, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Jesus. Nada. Você foi salvo há 2000 anos atrás, e se está com você, se você sair fora do caminho, Deus é grande e forte para trazer de volta. Deus está ali, de braços abertos, esperando que os seus filhos, mesmo aqueles que se afastaram da sua presença, voltem e vivam a vida feliz e próspera. Acredite que não há nada nesse mundo que vai poder te parar. Mais uma vez insisto, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é forte, o nosso Deus nos livrou-nos da morte, como diz o nosso corinho. Quem criou essa palavra hoje, diga amém. Amém. Vamos aplaudir a Jesus. Agora que você ouviu a nossa pregação, eu quero convidar você a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus morreu há 2000 anos atrás, enviado por Deus para que você fosse livre hoje dos pecados. Então, você pode orar comigo? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que Tu estás comigo em todo o tempo, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que não existe nada neste mundo que eu não possa fazer se eu estiver contigo. Eu acredito que você fez essa simples oração, acreditando no que diz Romanos 10:9, que se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Creia nisso, que você hoje é um novo homem, é uma nova criatura. Em nome de Jesus, quero toda a felicidade do mundo para você, quero a sua esperança e a sua paz renovada, para que você seja grande também aqui nessa terra. Em nome de Jesus, é isso que eu desejo. Nosso muito obrigado e até a próxima.